eu ia começar pela forma e depois explicava a substância e porque é que acho que não pode haver um referendo sobre esta matéria. A forma, do meu ponto de vista, tem a ver com a mudança da composição do Parlamento. Isto é, na legislatura passada era muito mais difícil que projetos de lei como estes pudessem ser aprovados e efetivamente foram chumbados democraticamente e, portanto, as pessoas que hoje defendem o referendo, que aparecem hoje com tanta força a defender o referendo, não apareceram com este entusiasmo porque apostaram no chumbo no Parlamento. E é por isso que pessoas como a ex-deputada Isabel Galriça Neto, que, aliás, discutiu e votou contra, e de acordo com aquilo que é a sua posição, os projetos de lei na legislatura passada, nunca se achou com falta de legitimidade para o fazer na legislatura passada e, no entanto, agora vem assinar um documento a dizer que nós não temos legitimidade para o fazer no Parlamento, no qual se sentia tão à vontade há pouco tempo atrás. Isto do ponto de vista da forma, parece-me evidente e, portanto, sentem que há um Parlamento em que é mais possível ser favorável. E é isso que motiva também a posição da Igreja, ou esta mudança na posição da Igreja. É o que motiva. Do ponto de vista da substância, eu queria aqui refutar algumas coisas que ouvimos na peça. Esta é uma discussão antiga, é uma discussão que foi levantada há 5 anos. Tem havido, ao contrário do que foi dito, nomeadamente por Paulo Rangel, e hoje num artigo que me parece bastante infeliz, desde logo nos factos que os sustentam no público, uma discussão muito intensa desde há 5 anos, uma discussão com a sociedade civil, com os especialistas, na escola, na comunicação social, nas universidades, nos partidos políticos que se abriram à sociedade para fazer os seus projetos de leis. E já agora eu queria dizer o seguinte: a democracia parlamentar significa precisamente que o Parlamento representa a pluralidade de visões da vida que estão na sociedade. E foi por isso que os resistentes à ditadura lutaram. Lutaram para que fosse possível, através do voto, os deputados e as deputadas decidirem de uma forma primacial relativamente a direitos, liberdades e garantias. O que a Constituição diz, precisamente, é que os direitos, liberdades e garantias são matéria de excelência, de reserva do Parlamento. E a mim o que me parece é que, sobretudo em matéria de direitos fundamentais, matérias em que se joga a configuração de direitos fundamentais, é absolutamente terrível e um tiro à boa doutrina dos direitos fundamentais atirá-las para referendo. E terminava só com isto. Aquilo que nós estamos aqui a discutir não é a eutanásia em abstrato. Nós estamos a discutir projetos concretos. Já lá vamos. E aquilo que estamos a discutir, e terminava, é se é proporcional ou se não é proporcional, tendo em conta os valores constitucionais em presença, que se mantenha um crime, nomeadamente auxiliar alguém numa situação concreta, com determinados pressupostos, a morrer de uma determinada maneira. E isto, obviamente, envolve uma ponderação de interesses que, do meu ponto de vista, não é referendável. E parece-me que quem quer o referendo, evidentemente, quer, por um lado, fugir a este novo, obviar a este novo quadro parlamentar e também baralhar o debate. E porquê? Porque um debate num referendo é um debate que leva a uma discussão que é uma discussão muito menos racional do que aquela que pode, evidentemente, ter num quadro parlamentar. Que envolve também, de uma forma diferente, a sociedade. E deixe-me dizer que esta ideia de nas costas dos portugueses é uma ideia que tem feito escola, enfim, em Trump, Bolsonaro e, enfim, nas piores movimentos extremistas. Eu vou ter que vos pedir que sejam um pouco. E nós vivemos num sistema constitucional que tem princípios, tem valores e, nomeadamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a autonomia da pessoa humana não podem ser julgados conforme a opinião de cada um. Há jurisprudência sobre estas matérias. Nós tivemos um grupo de trabalho, aliás, 2 grupos de trabalho. Esta matéria foi longamente debatida e aquilo que é consenso, o que não quer dizer unanimidade, é que o legislador tem margem de liberdade de decisão para legislar sobre esta matéria. Isabel, os constitucionalistas são todos divididos, como sabe. Deixe-me terminar. Nós podemos não concordar. Não há direitos absolutos. A vida humana não é um direito absoluto. A dignidade da pessoa humana não pode ser julgada aqui na mesa como cada um de nós entender, não é aquilo que eu pessoalmente acho, não é aquilo que o Sr. Deputado João Mel Pureza acha. A dignidade da pessoa humana tem que ter um conteúdo mínimo no qual todos nós estamos de acordo. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que o Estado tem evoluído num sentido em que deixou de ser paternalista. O que é que isto quer dizer? O Estado tem evoluído no sentido de permitir às pessoas um espaço de livre decisão relativamente às suas próprias escolhas. E por isso é que nós aprovámos
a IVG até às 10 semanas, em que o Estado também pode cometer um erro e também a poderia ter levado a votar contra. Não sei se estou contra ou a favor, não tenho nada a ver com isso. Por isso é que o Estado aprovou a procriação medicamente assistida, por isso é que o Estado aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por isso é que o Estado aprovou a possibilidade das pessoas alterarem o seu sexo. Tudo matérias, com certeza, será contra. Mas aprovou e o Tribunal Constitucional, como sabe, não considera importante. Faz bem a esclarecer que se trata de tudo e do mesmo pacote. No seguimento, e pode referir também que em Espanha está a ser votado também neste momento. Aquilo que se pergunta é: está ou não o Estado obrigado a proteger a vida humana? Claro que está. O que se pergunta é qual é que é o grau quando está em causa o Estado proteger a vida da pessoa de si própria. Isto é, quando a pessoa, numa situação, por exemplo, de doença incurável, não quer mais viver naquela situação de sofrimento insuportável e quer morrer, mas precisa de auxílio para morrer. Ninguém está a dizer que ela tem que viver em sofrimento. Deixa-me só terminar. Precisa de auxílio para morrer e, portanto, não se trata de um simples suicídio. Precisa de auxílio para morrer. E o que é que diz o Código Penal neste momento? Diz que se alguém auxiliar esta pessoa a morrer, isso é crime. E aquilo que nós discutimos e tem sido discutido pela doutrina é se faz sentido, à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, nós dizermos quem quer sofrer, sofre, é uma decisão sua. Quem quer levar a vida como quiser, até ao final, com a sua fé, é uma decisão sua. Livre desenvolvimento da personalidade. Aquela história, o Estado não se intromete. Quem quer tomar esta decisão, não havendo outra alternativa, porque lá está o dever de proteção da vida, não pode ser de tal maneira infringido, porque senão a proposta seria inconstitucional. Faz sentido que haja uma penalização e uma perseguição penal? Nós entendemos que não. Mas para que isto seja constitucional, tem de haver barreiras. E daí o projeto de lei. E, portanto, quando uma pessoa faz o pedido é dela, a vontade tem de ser livre, esclarecida, e isto tem que ser validado. Deixe-me só terminar. Tem de ser terminado. Tem que haver um médico que acompanha. Depois tem que haver um médico especialista da doença. Depois, esse médico especialista ainda pode haver dois outros médicos especialistas. Nacional de Saúde falha todo o tempo. Há um conselho que acompanha tudo isto. Há uma inspeção que acompanha. É sobre a vida. Há um psiquiatra que acompanha. Portanto, é um processo. Vou-lhe dizer, o projeto de lei, que ainda pode, obviamente, ser melhorado, pode falhar. se for aprovado na generalidade. Não vale a pena vir com argumentos de terror. Não é projetos de lei. É o que eu acredito, Isabel. Não é de terror, é o que eu acredito. Estes projetos de lei foram feitos com base na melhor observação das experiências que já temos. Ao contrário do que temos visto nos debates de terror contra esta matéria... toda a gente que está contra a eutanásia faz debate de terror. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Quando vem, por exemplo, com exemplos de direito comparado com matérias que não estão incluídas neste projeto de lei. Aquilo que eu estou a dizer é há pessoas favoráveis à eutanásia que não concordam com os nossos projetos de lei porque os consideram demasiado restritivos. Isto é, têm demasiadas garantias. Raul de Almeida, não o convence estes vários mecanismos de validação. E, portanto, esta ponderação de valor constitucionais é feita e os constitucionalistas que foram ouvidos, é verdade que... Isabel, deixa só ouvir a resposta sobre a questão da validação e dos vários mecanismos de segurança. Podem falhar, mas a questão como a proposta é... Então, se não houvesse validação, como é que era? Então, mas querem a crueldade... Mas não é sensível ao argumento que podem, de facto, existir falhas? Mas, desculpa, a crueldade qual é? Podem dizer às pessoas, então não olhe, suicide-se? Quer esta crueldade? Não é morrerem sem dor. Morrerem sem dor. Desculpa, olha, eu visitei uma das pessoas que pediu esta lei. Fui visitá-la ao Hospital de Santa Maria. Ela não tinha essa opção de morrer sem dor, porque no caso dela, os cuidados paliativos não funcionavam. Nós falámos aqui de uma coisa que é importante, que é saber se vamos fazer uma lei, se for aprovada, que é uma lei que é o mais segura possível e que respeite aquilo que eu tentei explicar, que são os princípios constitucionais, que obviamente foram explanados num grupo de trabalho onde participaram todos os partidos e na altura o CDS com muito interesse, e onde foram ouvidos constitucionalistas chamados por todos os partidos e não, obviamente, constitucionalistas amigos, como foi aqui dito de uma forma altamente ofensiva. E aquilo que me parece que é altamente inseguro é a situação que vivemos hoje. E há então uma relativização assumida do valor absoluto da vida, é isso? Aquilo que é altamente inseguro é a situação que vivemos atualmente. Ou seja, as pessoas hoje em dia vivem um bocadinho fruto das circunstâncias. Ou têm alguém que os ajuda, ou não tem alguém que os ajudam. Isabel, mas acha que dá segurança pedir ao Estado para matar? E as pessoas vivem num
autobola. E há uma enorme tolerância. Há uma enorme tolerância das pessoas relativamente à eutanásia. Ninguém conhece o único caso de denúncia, crime relativamente a isso, mas a verdade é que não pode ser praticada. E aquilo que nos parece muito importante é que haja espaço, que se faça uma lei inclusiva, em que haja espaço para todas as pessoas. Agora deixe-me só, eu vou já passar a palavra a todos, mas deixe-me só também aproveitar os seus conhecimentos de constitucionalista. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu também me parece que é um momento muito importante para nós aproveitarmos para ajudarmos a travar também aqui um dos combates deste momento, que é o combate antiparlamentar, que é um combate altamente populista e que se usa muito da frase nas costas Isabel, dos portugueses. Isso é o argumento mais populista possível. No Parlamento é o argumento mais demagógico possível. No Parlamento estão os portugueses. Essa questão creio que já ficou clara. Isabel Moreira, deixe-me só questioná-la sobre o seguinte. Se esta lei for aprovada e se houver chegar à Assembleia uma petição para propor um referendo, essa petição terá de ser votada pela Assembleia. Portanto, a mesma maioria que aprova a eutanásia, muito provavelmente rejeitará o referendo. Não aprova a eutanásia, aprova a despenalização. Aprova a despenalização. Só abreviei, peço desculpa por ter abusado dessa expressão. Não se aprova uma coisa que se reprova, desculpa. É assim que as pessoas se referem. Não se aprova uma coisa que se reprova. Aquilo que acontece, por exemplo, é que o suicídio... Deixe-me voltar a colocar a questão. Se a Assembleia aprovar esta legislação que despenaliza a morte assistida, e se chegar à Assembleia uma proposta de referendo, uma petição que obriga a ser discutida em plenário, haverá, portanto, uma votação também da Assembleia sobre essa proposta de referendo. Exatamente. O que é que espera que aconteça? A mesma maioria que vai aprovar... Rejeita o referendo e, portanto, o referendo ficará pelo caminho e, do ponto de vista constitucional, só haveria mais uma possibilidade, que seria o Governo avançar com uma... Não, se nós não temos for à Assembleia. Lá está, é que a matéria dos direitos, liberdades e garantias decidiu o legislador constituinte que é uma matéria por excelência da competência reservada da Assembleia da República. Esta matéria... Ou seja, não haverá um referendo sem a votação da Assembleia da República. Não, e o referendo só pode ser decidido pela Assembleia da República. Mas, isso, sem dúvida nenhuma. Isso, o Governo não pode decidir dúvida também absolutamente nada. Mas isso para mim é claríssimo, e concordo com o que já foi dito a mim, que quem está interessado... Eu não conheço uma única pessoa destas que tem vindo a público favorável à despenalização da eutanásia que queira o referendo, apesar das sondagens apontarem para 67% dos portugueses serem favoráveis à eutanásia. Portanto, não é por aí que eu não quero o referendo. Eu não quero o referendo porque acredito na democracia representativa. As pessoas o que querem, de facto, é paralisar o processo. Ninguém está interessado numa discussão mais profunda dos portugueses. As pessoas sabem que ela existiu.